O Sol, essa estrela que ilumina e aquece nosso planeta, não existiu para sempre. Sua origem remonta a um passado distante, há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Naquela época, não havia nada que se parecesse com o nosso sistema solar. O espaço era preenchido por uma gigantesca nuvem de gás e poeira, chamada nebulosa solar, flutuando silenciosamente no vazio cósmico. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e clique no botão de gostei, para não perder os próximos vídeos. Essa nebulosa era composta principalmente por hidrogênio e hélio, elementos formados após o Big Bang, misturados com traços de matéria enriquecida por gerações anteriores de estrelas. O que desencadeou a transformação dessa nuvem dispersa em uma estrela foi a gravidade. Pequenas flutuações de densidade fizeram com que regiões da nuvem começassem a colapsar sobre si mesmas. Com o tempo, a gravidade puxou cada vez mais matéria para o centro dessa região em colapso. A concentração de gás aumentava, assim como a pressão e a temperatura. Em um processo lento, que levou milhões de anos, surgiu um núcleo denso e quente. Essa esfera em formação era o que chamamos de protoestrela, o embrião do que viria a ser o Sol. Dentro dessa protoestrela, algo extraordinário aconteceu. Quando a temperatura atingiu cerca de 15 milhões de graus Celsius, os núcleos de hidrogênio começaram a se fundir, formando hélio e liberando energia colossal. Essa reação nuclear é o motor do Sol. O momento em que a fusão começou marcou o nascimento oficial da estrela, que sustenta a vida na Terra. O processo não parou por aí. O gás e a poeira remanescentes ao redor da jovem estrela começaram a se organizar. Parte desse material foi varrido pelo vento solar, mas o restante se agrupou, formando discos e, posteriormente, os planetas. Nosso sistema solar nasceu desse mesmo disco que girava em torno do Sol recém-formado. O Sol, como conhecemos hoje, é uma estrela de classe G, uma anã amarela. Sua estrutura é composta por diferentes camadas, mas a origem de tudo está no núcleo, onde a fusão nuclear continua ativa até hoje. Essa reação mantém a estrela brilhando e envia energia para todo o sistema solar, incluindo a Terra, que depende dela para a existência da vida. Os cientistas estimam que esse processo levou dezenas de milhões de anos. Embora seja difícil imaginar uma escala de tempo tão grande, é graças a ela que hoje temos luz, calor e um planeta habitável. O Sol continua queimando seu combustível de hidrogênio e, segundo os cálculos, ainda tem combustível para durar cerca de 5 bilhões de anos. É curioso pensar que cada átomo do nosso corpo teve origem nesse processo cósmico. O hidrogênio presente na água que bebemos vem dos primeiros momentos do universo, enquanto elementos mais pesados foram forjados no coração de estrelas anteriores. O nascimento do Sol foi apenas mais um capítulo dessa longa história cósmica. Mas por que a gravidade foi tão eficiente em reunir tanto material para formar o Sol? A resposta está no equilíbrio entre forças. Conforme a matéria se acumulava no centro, a gravidade se tornava mais intensa, puxando ainda mais gás e poeira. Esse efeito cascata fez com que a protoestrela crescesse rapidamente. O que é impressionante é que esse processo não é exclusivo do nosso Sol. Estrelas continuam nascendo em regiões chamadas berçários estelares, vastas nuvens de gás espalhadas pelo universo. Olhar para esses locais é como viajar ao passado e testemunhar os estágios que deram origem à estrela que domina nosso céu. O nascimento do Sol foi um evento comum no cosmos, mas para nós, ele é a razão da vida. Cada raio que chega até a Terra é o resultado de uma história que começou há bilhões de anos, em uma nuvem silenciosa perdida no espaço. É um lembrete de que tudo está conectado pela mesma matéria e pela mesma energia. O Sol é uma esfera de plasma em constante movimento e sua estrutura revela a complexidade do nosso astro. A primeira camada, localizada no centro, é o núcleo. É nesse ponto que ocorre a fusão nuclear, a fonte de toda a energia que ilumina e aquece o sistema solar. A temperatura nesse núcleo atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius, uma condição extrema que permite a fusão do hidrogênio em hélio.
O núcleo ocupa aproximadamente 1/5 do raio total da estrela e é o motor que mantém sua atividade. A pressão nesse local é gigantesca, mantendo os átomos próximos o suficiente para iniciar as reações nucleares. A cada segundo, milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em hélio, liberando uma quantidade imensa de energia que leva milhares de anos para atingir a superfície. Após o núcleo, encontramos a zona radiativa, onde a energia começa a sua jornada para fora da estrela. Essa região é extremamente densa e a luz não flui rapidamente. Pelo contrário, os fótons são absorvidos e reemitidos inúmeras vezes, em um processo que pode levar até 1 milhão de anos para que a energia chegue à próxima camada. Mais distante do centro está a zona convectiva. Aqui, o transporte de energia ocorre por convecção, semelhante à água fervendo em uma panela. As massas de plasma aquecido sobem, enquanto as mais frias descem. Esse movimento cria padrões dinâmicos que influenciam a superfície visível do Sol, conhecida como fotosfera. A fotosfera é a camada que vemos da Terra. Ela tem cerca de 500 quilômetros de espessura e uma temperatura aproximada de 5.500 graus Celsius. É dessa região que partem os raios de luz que iluminam nosso planeta. Apesar de parecer uniforme, a fotosfera apresenta manchas escuras, que são áreas com temperaturas mais baixas, conhecidas como manchas solares. Acima da fotosfera encontramos a cromosfera, uma camada tênue, mas fundamental. Ela emite um brilho avermelhado perceptível durante eclipses solares. A cromosfera é atravessada por campos magnéticos intensos, responsáveis por fenômenos como protuberâncias e erupções solares, que podem atingir dimensões muito maiores que o planeta Terra. Mais distante ainda está a coroa solar, uma região impressionante que se estende por milhões de quilômetros no espaço. Apesar de ser menos densa, sua temperatura surpreende, alcançando até 2 milhões de graus Celsius. Essa característica desafia os cientistas, já que é muito mais quente que as camadas internas visíveis. A coroa só pode ser observada com clareza durante um eclipse total. O Sol é composto principalmente por hidrogênio, representando cerca de 74% de sua massa, e hélio, que corresponde a aproximadamente 24%. Os 2% restantes são elementos mais pesados, como oxigênio, carbono e ferro. Essa composição química influencia tanto a produção de energia quanto a evolução futura da estrela. Outra característica importante da estrutura solar é o campo magnético. Ele é gerado pelo movimento do plasma nas camadas internas e influencia diretamente fenômenos na superfície, como as tempestades solares. Essas tempestades podem liberar enormes quantidades de partículas carregadas, afetando comunicações e sistemas elétricos na Terra. A complexidade da composição do Sol mostra que ele não é apenas uma bola de fogo. Cada camada desempenha um papel essencial para manter a estrela estável. Do núcleo à coroa, tudo funciona em equilíbrio, garantindo que a luz e o calor cheguem até nós de forma contínua e constante. Essa estabilidade é a base da vida no nosso planeta. A energia que chega até a Terra começou sua jornada nas profundezas do núcleo, atravessando todas essas camadas em um percurso que dura milhões de anos. Quando finalmente emerge da superfície, viaja pelo espaço a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, levando pouco mais de 8 minutos para alcançar nosso mundo. No centro do Sol, existe uma fornalha cósmica que mantém nossa estrela ativa há bilhões de anos. Esse núcleo, com temperaturas superiores a 15 milhões de graus Celsius, é onde ocorre a fusão nuclear. É esse processo que transforma pequenas partículas em energia suficiente para iluminar todo o sistema solar, sustentando a vida em nosso planeta e moldando a dinâmica cósmica que conhecemos. A fusão nuclear ocorre quando núcleos de hidrogênio se combinam para formar hélio.
Essa reação libera uma quantidade imensa de energia na forma de luz e calor. Cada segundo, cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio se convertem em 596 milhões de toneladas de hélio, com a diferença de massa se transformando em energia pura. Esse fenômeno é explicado pela famosa equação de Einstein, I igual a m vezes c ao quadrado. Ela mostra como uma pequena quantidade de massa pode gerar uma quantidade colossal de energia. Essa transformação é a chave que permite ao Sol brilhar por bilhões de anos, alimentando os ecossistemas terrestres e regulando as condições para que a vida floresça. A pressão no núcleo é inimaginável, cerca de 200 bilhões de vezes maior do que a pressão atmosférica na superfície da Terra. Essa pressão mantém os núcleos atômicos próximos o suficiente para que a força nuclear forte vença a repulsão elétrica entre prótons, permitindo a fusão. Sem essas condições extremas, nenhuma estrela poderia existir. Enquanto a fusão acontece no núcleo, a energia gerada não escapa imediatamente. Pelo contrário, ela passa por um caminho lento e turbulento. Na zona radiativa, os fótons são absorvidos e reemitidos inúmeras vezes, em um processo que pode levar até 1 milhão de anos. Somente após atravessar essa barreira é que a energia chega às camadas mais externas. Quando a energia atinge a zona convectiva, ela é transportada por movimentos de convecção, semelhantes aos que ocorrem em líquidos aquecidos. Essa dinâmica cria padrões visíveis na superfície do Sol, como as granulações, que são resultado da ascensão e descida do plasma quente e frio, um espetáculo que demonstra a natureza viva da estrela. Sem a fusão nuclear, o Sol seria apenas uma esfera fria no espaço. Esse processo mantém a estabilidade da estrela porque o calor gerado no núcleo compensa a atração gravitacional que tenta colapsá-la. É um equilíbrio delicado chamado equilíbrio hidrostático, fundamental para a longevidade da estrela e para a segurança do sistema solar. A fusão no núcleo segue principalmente a cadeia próton-próton, onde 4 prótons se combinam para formar um núcleo de hélio. Durante esse processo, são liberadas partículas subatômicas e fótons de alta energia. Essa sequência de reações é responsável por todo o brilho que vemos no céu, um brilho que percorreu um caminho longo antes de chegar à Terra. O Sol transforma cerca de 4 milhões de toneladas de massa em energia a cada segundo. Essa quantidade seria suficiente para suprir a demanda energética da humanidade por milhões de anos. Apesar desse gasto colossal, a estrela ainda possui combustível para continuar brilhando por aproximadamente 5 bilhões de anos, antes de entrar em uma nova fase evolutiva. Estudar a fusão nuclear nos permite compreender não apenas o funcionamento do Sol, mas também as forças fundamentais do universo. Essa mesma reação é o objetivo de projetos de energia limpa na Terra, pois representa uma fonte quase inesgotável. No entanto, reproduzir as condições do núcleo solar continua sendo um dos maiores desafios da ciência moderna. O coração do Sol é, portanto, o verdadeiro motor do nosso sistema. Sem ele, não haveria calor, luz ou vida. Essa fornalha cósmica, escondida no centro da estrela, é a prova de como forças invisíveis governam tudo ao nosso redor. Cada raio de luz que vemos é uma mensagem enviada de um lugar onde a matéria se transforma em energia há bilhões de anos. A superfície visível do Sol não é uma camada sólida, mas uma região chamada fotosfera. Essa área marca a fronteira entre o interior e o espaço, e é dela que vem a luz que ilumina nosso planeta. A fotosfera possui cerca de 500 quilômetros de espessura e temperatura média de 5.500 graus Celsius. É nela que vemos as famosas manchas solares, áreas mais frias causadas por campos magnéticos intensos. Acima da fotosfera está a cromosfera, uma camada mais fina e menos densa, mas com características fascinantes. Ela é visível apenas durante eclipses totais ou com instrumentos especiais. Seu brilho avermelhado se deve à emissão de hidrogênio aquecido. A cromosfera é um palco dinâmico, onde ocorrem explosões chamadas espículas
e erupções que podem se estender por milhares de quilômetros. A temperatura nessa camada aumenta conforme nos afastamos da fotosfera, um fenômeno intrigante que desafia explicações simples. Enquanto a fotosfera é relativamente fria, com cerca de 5.000 graus Celsius, a cromosfera pode atingir 20.000 graus. Esse aquecimento inesperado está ligado aos complexos campos magnéticos e às ondas de energia que percorrem a superfície solar. Mais além encontramos a coroa, a camada mais externa e surpreendente do Sol. A coroa é extremamente tênue, mas sua temperatura é muito alta, alcançando até 2 milhões de graus Celsius. Esse calor intenso continua sendo um mistério para os cientistas, pois a expectativa seria de temperaturas menores à medida que nos afastamos do núcleo. A solução desse enigma está ligada a processos magnéticos ainda não totalmente compreendidos. A coroa solar se estende por milhões de quilômetros no espaço, criando um halo que só pode ser visto durante um eclipse total ou com instrumentos específicos. Dessa região partem os ventos solares, fluxos de partículas carregadas que viajam pelo sistema solar e interagem com campos magnéticos planetários, provocando fenômenos como as auroras na Terra. Cada camada do Sol desempenha um papel essencial na emissão de luz e energia. A fotosfera é a janela luminosa da estrela, a cromosfera é uma ponte para fenômenos violentos e a coroa é a fonte do vento solar que influencia até os confins do sistema solar. Esse conjunto forma uma estrutura complexa que sustenta a vida e molda nosso ambiente cósmico. Os movimentos observados na fotosfera revelam padrões chamados granulações, criados pela convecção do plasma. São como bolhas em ebulição, vistas em escala colossal. Já as erupções que partem da cromosfera podem liberar bilhões de toneladas de matéria no espaço, afetando redes elétricas e sistemas de comunicação no nosso planeta, um lembrete da força do astro que nos aquece. Apesar da aparência calma que vemos do céu, as camadas solares são regiões em constante transformação. Ondas de energia, campos magnéticos e plasma em movimento compõem um cenário turbulento. Compreender essas camadas nos ajuda a prever fenômenos que impactam diretamente a tecnologia e a vida moderna, mostrando como estamos conectados a essa estrela distante. O estudo dessas regiões revela uma verdade impressionante. Mesmo a luz que parece chegar instantaneamente percorreu uma jornada longa e complexa. Cada fóton atravessou camadas internas, emergiu na fotosfera, passou pela cromosfera e finalmente atravessou a coroa antes de viajar pelo espaço por 8 minutos até tocar a Terra. Essa estrutura é um lembrete de que o Sol não é uma esfera uniforme, mas uma máquina cósmica com engrenagens invisíveis trabalhando em harmonia. As manchas solares são áreas escuras que surgem na superfície do Sol, mas não se engane, elas não são buracos, e sim regiões com temperaturas mais baixas que o restante da fotosfera. Enquanto a superfície chega a 5.500 graus Celsius, as manchas podem ter cerca de 4.000 graus, o que faz parecerem escuras quando comparadas ao brilho intenso ao redor. Essas manchas estão diretamente ligadas ao comportamento magnético da estrela. Elas surgem onde os campos magnéticos são mais intensos, interrompendo o fluxo normal de energia que vem do núcleo. A concentração dessas linhas magnéticas cria um efeito que impede o plasma de circular, resfriando a região e formando as áreas sombrias que observamos com telescópios solares. O tamanho das manchas solares é impressionante. Algumas podem ser maiores que a Terra inteira. Elas aparecem em pares ou grupos, quase sempre com polaridades magnéticas opostas, como polos de um ímã. Essa configuração indica que estamos lidando com fenômenos de extrema força, capazes de influenciar não apenas a superfície, mas também o espaço ao redor. O ciclo de manchas solares é um padrão que se repete aproximadamente a cada 11 anos. Durante esse período, a atividade magnética do Sol cresce até atingir um máximo, momento em que as manchas se multiplicam e fenômenos como erupções e ejeções de massa coronal se tornam mais frequentes.
Depois disso, a atividade diminui e o Sol entra em uma fase mais calma. Esse ciclo não é apenas uma curiosidade astronômica. Ele tem impacto direto sobre a Terra. Durante os períodos de maior atividade, tempestades solares podem afetar satélites, redes de comunicação e até sistemas elétricos. Em contrapartida, fases de baixa atividade podem influenciar o clima terrestre, mostrando a conexão entre nossa estrela e a vida no planeta. As primeiras observações sistemáticas das manchas solares remontam ao início do século XVII, quando telescópios começaram a ser usados. Desde então, registros mostram que a quantidade e intensidade dessas manchas variam bastante de um ciclo para outro. Houve períodos como o mínimo de Maunder, no século XVII, quando quase não foram vistas manchas durante várias décadas. Um fato intrigante é que, mesmo durante os momentos de baixa atividade, as forças magnéticas continuam presentes, embora menos evidentes. O Sol nunca está completamente estático. Ele está sempre mudando, girando, gerando campos que se reorganizam e liberam energia. Essa dinâmica é a razão pela qual o estudo das manchas é tão importante para entender a estrela e suas influências. Outro ponto interessante é que as manchas não permanecem no mesmo lugar por muito tempo. Elas surgem, evoluem e desaparecem em períodos que podem variar de dias a semanas. Algumas podem durar até meses, mudando de forma e posição à medida que o campo magnético se modifica. Esse comportamento revela como a superfície solar é um ambiente em constante transformação. As manchas solares também estão relacionadas a fenômenos mais violentos, como explosões solares e ejeções de massa coronal. Quando as linhas magnéticas próximas às manchas se rompem e se reconectam, quantidades imensas de energia são liberadas, lançando partículas pelo espaço. Esses eventos podem atingir a Terra, provocando auroras, mas também riscos para tecnologias. Tempestades solares são eventos de intensa liberação de energia que ocorrem quando campos magnéticos no Sol se rompem e se reconectam. Esse processo violento pode lançar bilhões de toneladas de partículas carregadas no espaço a velocidades próximas à da luz. Quando essas partículas atingem a Terra, elas interagem com a magnetosfera, desencadeando fenômenos de impacto global. Essas tempestades variam em intensidade, mas as mais poderosas são chamadas de ejeções de massa coronal. Durante esses episódios, grandes quantidades de plasma e radiação são projetadas para fora da estrela. Se a ejeção estiver direcionada à Terra, o choque com o campo magnético do planeta pode gerar distúrbios significativos no clima espacial, afetando nossa tecnologia. Um efeito visual fascinante dessas tempestades são as auroras. Elas acontecem quando as partículas solares colidem com moléculas da atmosfera, liberando luz em tons verdes, vermelhos e violetas. Apesar da beleza, esses eventos são sinais de que energia intensa está sendo absorvida pelo campo magnético terrestre. Isso revela como estamos conectados a processos que ocorrem a milhões de quilômetros de distância. As tempestades solares não representam risco direto para a saúde na superfície, pois a atmosfera oferece proteção natural. No entanto, seus impactos sobre a infraestrutura tecnológica são preocupantes. Satélites podem ser danificados, sinais de GPS podem falhar, e sistemas de comunicação por rádio podem sofrer interrupções. Até mesmo a aviação em rotas polares precisa ajustar operações durante eventos severos. No passado, já ocorreram tempestades históricas que demonstraram o poder desses fenômenos. Um exemplo marcante foi o evento Carrington, em 1859, que causou apagões em linhas telegráficas e auroras visíveis em regiões tropicais. Se algo semelhante ocorresse hoje, as consequências para redes elétricas e internet seriam devastadoras. O ciclo solar, que dura cerca de 11 anos, influencia a frequência dessas tempestades. Durante os períodos de máxima atividade,
quando as manchas solares são mais numerosas, as chances de ejeções de massa coronal aumentam consideravelmente. Monitorar essas fases é fundamental para reduzir riscos, pois nossa dependência tecnológica nunca foi tão grande quanto agora. Um detalhe interessante é que as tempestades não afetam apenas a Terra. Elas também impactam sondas espaciais, missões tripuladas e até mesmo a exploração em Marte. Por isso, as agências espaciais acompanham constantemente a atividade solar, emitindo alertas que podem ajudar a proteger astronautas e equipamentos críticos em órbita ou em trânsito interplanetário. A ciência busca prever tempestades solares com base em observações das manchas e do campo magnético da estrela. No entanto, essas previsões ainda são desafiadoras, pois a dinâmica do plasma é complexa e nem todas as ejeções atingem a Terra. Mesmo assim, modelos avançados têm ajudado a reduzir danos, permitindo que operadoras de energia e comunicação tomem medidas preventivas. Em um mundo cada vez mais digital, as tempestades solares lembram que nossa tecnologia depende de forças cósmicas que não podemos controlar. Proteger satélites, reforçar redes elétricas e desenvolver sistemas resistentes a falhas são passos essenciais para lidar com esses fenômenos. Afinal, ignorar esses riscos seria subestimar a influência do Sol sobre a civilização. A energia que sustenta o clima terrestre vem quase totalmente do Sol. Cada raio que atravessa a atmosfera aquece oceanos, terras e gases, criando movimentos que dão origem a ventos, correntes marítimas e padrões climáticos. Sem essa fonte constante de calor, a Terra seria um planeta congelado e inabitável. Tudo o que conhecemos sobre estações e variações depende dessa interação essencial. O balanço de energia no planeta é complexo. Uma parte da radiação solar é refletida por nuvens e gelo, enquanto outra é absorvida pela superfície e devolvida como calor. Esse equilíbrio determina a temperatura média global. Qualquer mudança na quantidade de energia recebida pode alterar ecossistemas, modificar padrões de chuva e impactar a agricultura e a vida humana. Os ciclos naturais do Sol influenciam essas variações. Em períodos de maior atividade, quando as manchas solares são mais frequentes, a estrela emite ligeiramente mais energia. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de décadas pode contribuir para mudanças perceptíveis no clima terrestre. Eventos históricos mostram que até flutuações sutis têm efeitos globais. Um exemplo marcante ocorreu entre os séculos 17 e 18, no chamado mínimo de Maunder, quando a atividade solar foi extremamente baixa. Esse período coincidiu com a pequena idade do gelo, uma fase em que regiões da Europa e América do Norte enfrentaram invernos rigorosos. Isso indica que a variação solar, mesmo discreta, pode ter consequências significativas. Por outro lado, fatores internos do planeta, como vulcanismo e composição atmosférica, também interagem com a energia recebida. No entanto, a constância relativa do Sol é a base sobre a qual todos os outros processos atuam. Se a radiação fosse irregular, os padrões climáticos seriam caóticos, tornando a vida organizada praticamente impossível. As estações do ano são outro exemplo claro dessa relação. Elas não dependem de variações na emissão solar, mas da inclinação do eixo terrestre. Essa posição determina como a luz é distribuída entre os hemisférios, criando verões quentes e invernos frios. Sem essa inclinação, haveria pouca diversidade climática e muitas formas de vida não existiriam. A influência solar também se estende ao longo prazo. Estudos indicam que pequenas oscilações podem se somar a processos internos da Terra, potencializando tendências de aquecimento ou resfriamento. Essa interação é alvo de pesquisas, pois compreender como a radiação afeta o planeta é fundamental para prever cenários futuros e preparar estratégias de adaptação. Outro fenômeno associado à atividade solar são as tempestades solares,
que afetam a ionosfera terrestre e, consequentemente, a propagação de ondas de rádio. Embora não alterem o clima diretamente, esses eventos mostram que a influência da estrela vai além da luz e do calor, alcançando áreas tecnológicas e até o comportamento do espaço próximo ao planeta. A relação entre Sol e clima não é estática. Ela envolve um diálogo contínuo entre energia recebida, refletida e redistribuída. Mudanças sutis podem levar séculos para produzir efeitos perceptíveis, mas sua importância é inegável. A história geológica da Terra revela que períodos glaciais e interglaciais foram moldados por fatores orbitais e pela variação na atividade da estrela. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas que o Sol emite para o espaço. Essas partículas viajam a velocidades impressionantes, atravessando bilhões de quilômetros e interagindo com planetas que encontram pelo caminho. Na Terra, esse fenômeno desencadeia um espetáculo luminoso que fascina a humanidade há séculos. As auroras, fenômenos que brilham nas regiões polares. A origem desse vento está no calor extremo da coroa solar. Em temperaturas altíssimas, os átomos perdem elétrons, formando um plasma que se desprende da gravidade da estrela. Quando essas partículas escapam, percorrem o sistema solar carregadas de energia, colidindo com tudo que encontram. Essa corrente invisível molda campos magnéticos e influencia ambientes planetários. Quando o vento solar alcança a Terra, ele encontra um obstáculo poderoso: a magnetosfera. Esse escudo magnético desvia a maior parte das partículas, protegendo a atmosfera de danos severos. No entanto, parte delas consegue penetrar pelas regiões próximas aos polos, onde o campo magnético é mais fraco. É justamente nessas áreas que se forma o cenário das auroras. Ao entrar na atmosfera, as partículas colidem com moléculas de oxigênio e nitrogênio. Essa interação libera energia em forma de luz, criando cortinas coloridas que iluminam o céu noturno. O tom esverdeado é o mais comum, mas podem surgir cores vermelhas, violetas e até azuladas, dependendo do tipo de gás e da altitude onde ocorrem as colisões. Essas luzes dançantes não são apenas belas, elas indicam a força do vento solar no momento. Durante períodos de intensa atividade solar, como no máximo do ciclo de 11 anos, as auroras se tornam mais frequentes e intensas. Em casos extremos, podem ser vistas em latitudes mais baixas, muito além das regiões polares, surpreendendo observadores ao redor do mundo. O fenômeno também ajuda a compreender a ligação profunda entre a estrela e a Terra. Mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, o Sol exerce influência direta sobre a nossa atmosfera. Sem o escudo magnético, essas partículas poderiam remover gases essenciais à vida, transformando o planeta em um deserto inóspito, como aconteceu com Marte. As auroras têm uma dimensão cultural impressionante. Povos antigos as interpretavam como sinais divinos ou presságios. Civilizações do norte viam nelas pontes para os deuses, enquanto outras culturas as associavam a batalhas espirituais no céu. Hoje, sabemos que são janelas para processos cósmicos invisíveis, mas não perderam o poder de despertar fascínio e admiração. A ciência moderna monitora o vento solar para prever tempestades geomagnéticas, que podem causar danos em satélites, sistemas elétricos e comunicações. Quando a atividade solar é intensa, as auroras se intensificam, mas também cresce o risco para tecnologias. Por isso, observatórios e sondas espaciais acompanham de perto cada variação no comportamento da estrela. Outro detalhe interessante é que não somos os únicos a exibir esse espetáculo. Outros planetas com campos magnéticos, como Júpiter e Saturno, também apresentam auroras, algumas registradas por sondas em cores e formas surpreendentes. Isso mostra que esse fenômeno é universal, um lembrete visual da interação entre ventos estelares e campos planetários em todo o cosmos. O vento solar e as auroras revelam a conexão profunda entre o espaço e a vida na Terra.
Cada brilho no céu polar é resultado de processos iniciados na superfície solar, atravessando milhões de quilômetros até nos alcançar. Observar esse fenômeno é contemplar a força de uma estrela que, além de luz e calor, nos presenteia com um espetáculo celeste único. A vida na Terra depende de um equilíbrio delicado, e no centro desse equilíbrio está uma fonte constante de energia, o Sol. Sem ele, nosso planeta seria um bloco de gelo, incapaz de sustentar organismos. A luz solar aquece os oceanos, alimenta ventos e mantém o ciclo da água, elementos que compõem a base da vida. Essa estrela é, literalmente, a razão de existirmos. A fotossíntese é outro elo vital nessa cadeia. Plantas e algas capturam a energia da luz, transformando-a em alimento e oxigênio. Esse processo sustenta quase toda a vida terrestre, direta ou indiretamente. Cada respiração, cada alimento consumido está ligado à energia solar. Sem essa troca constante, ecossistemas inteiros colapsariam em pouco tempo. O calor que chega à superfície não é uniforme, criando contrastes térmicos que movimentam a atmosfera. Ventos, chuvas e correntes oceânicas nascem dessa interação. Sem esses fenômenos, não haveria estações nem equilíbrio climático. A vida se concentra em regiões onde essa dinâmica permite diversidade, mostrando como cada ser vivo depende do alcance dessa energia. O Sol também influencia processos químicos fundamentais. Ele ajuda a formar vitamina D nos organismos, fortalecendo ossos e sistemas imunológicos. Para os humanos, a exposição moderada à luz é essencial para manter a saúde. Até mesmo o humor é afetado, pois a luminosidade regula hormônios que controlam bem-estar e disposição. Ao mesmo tempo, a energia solar moldou a evolução. Espécies desenvolveram estratégias para aproveitar ou se proteger da luz intensa. Animais noturnos evitam o calor extremo, enquanto plantas adaptam folhas e raízes para sobreviver em diferentes níveis de radiação. Essa interação constante fez da luz um fator determinante para a diversidade biológica do planeta. Outro aspecto crucial é a estabilidade relativa dessa estrela. Ao longo de bilhões de anos, o Sol manteve uma emissão de energia suficiente para que a água permanecesse líquida. Essa condição simples é a chave para a vida. Se a radiação fosse maior ou menor, a Terra seria um mundo árido ou congelado, incapaz de abrigar ecossistemas complexos. A gravidade do Sol também exerce papel decisivo. Ela mantém a Terra em uma órbita quase circular, garantindo que a distância ideal seja preservada. Pequenas variações nessa posição poderiam causar extremos climáticos insuportáveis. Essa precisão cósmica reforça o quanto a vida é sensível a alterações mínimas no equilíbrio que sustenta o planeta. Mesmo a luz que aquece e ilumina é uma mistura de radiações. Parte dela é invisível, como o ultravioleta, que em excesso pode ser prejudicial. Felizmente, a atmosfera filtra grande parte dessas emissões, permitindo que a vida floresça. Essa combinação entre energia necessária e proteção natural faz da Terra um ambiente único no sistema solar. A energia solar também permitiu avanços humanos, desde os primeiros cultivos agrícolas até as atuais tecnologias renováveis. A luz continua sendo um recurso central. Hoje, sua utilização como fonte limpa reforça a ligação antiga entre nossa espécie e a estrela que nos sustenta. Sem essa fonte, a civilização moderna simplesmente não existiria. Observar o Sol sempre foi um desafio para a humanidade. Sua luz intensa e calor tornam difícil estudá-lo diretamente. Porém, com o avanço dos telescópios, cientistas conseguiram criar instrumentos capazes de analisar o Sol com detalhes nunca antes imaginados, revelando segredos sobre sua estrutura e comportamento. Os primeiros telescópios solares surgiram há séculos e já permitiam ver manchas escuras na superfície do Sol, chamadas manchas solares. Essas regiões são menos quentes que o resto da estrela
e têm relação direta com o campo magnético do Sol. A observação dessas manchas abriu caminho para entender a atividade solar. Hoje, os telescópios especializados para o Sol possuem filtros especiais que bloqueiam a luz excessiva, possibilitando analisar fenômenos como erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses eventos impactam o espaço ao redor e podem influenciar a Terra, afetando satélites e comunicações. Os telescópios espaciais são essenciais para estudar o Sol sem a interferência da atmosfera terrestre. Equipamentos como o Observatório Solar Dinâmico, lançado em 2011, capturam imagens de alta resolução e monitoram constantemente o Sol para detectar mudanças repentinas. Esses instrumentos fornecem dados preciosos sobre as tempestades solares, ajudando a prever quando elas podem afetar nosso planeta. Com essa informação, é possível proteger redes de energia e sistemas tecnológicos sensíveis, evitando grandes danos causados por tempestades geomagnéticas. O Sol não é uma estrela estática. Seu campo magnético se altera em ciclos aproximados de 11 anos, provocando variações na atividade solar. Durante os picos desses ciclos, o número de manchas solares e tempestades aumenta, impactando diretamente o ambiente espacial da Terra. Telescópios baseados em solo também desempenham papel importante. Locais com atmosferas estáveis e limpas, como desertos e montanhas altas, abrigam observatórios capazes de captar detalhes finos da superfície solar, ampliando o conhecimento sobre processos internos do Sol. Uma descoberta importante feita por meio dessas observações é o entendimento da convecção solar, um processo que movimenta o plasma quente na superfície do Sol. Essas movimentações criam padrões visíveis que ajudam a compreender a dinâmica e o funcionamento da estrela. A tecnologia usada nos telescópios solares evoluiu rapidamente, incorporando inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados. Isso possibilita identificar padrões e prever eventos solares com mais precisão, facilitando a comunicação com satélites e estações espaciais. O desenvolvimento de filtros específicos, como os filtros de hidrogênio alfa, permitiu observar detalhes que eram invisíveis anteriormente, como protuberâncias solares, que são enormes estruturas de plasma que se estendem para fora da superfície do Sol. Essas protuberâncias são sinais visíveis da atividade magnética intensa da estrela, e sua análise ajuda a entender as forças que moldam o ambiente espacial. Acompanhar essas estruturas permite identificar possíveis eventos que possam afetar a Terra. O Sol é a principal fonte de energia para a vida no nosso planeta. Compreender sua atividade ajuda a preparar a humanidade para variações que podem impactar sistemas elétricos, tecnológicos e até mesmo o clima terrestre, tornando a observação constante essencial. O avanço dos telescópios permite desvendar camadas do Sol que antes eram inacessíveis, como a coroa solar, região externa da estrela que apresenta temperaturas surpreendentemente altas e origem das partículas que formam o vento solar. Essa coroa é objeto de muitos questionamentos, pois suas temperaturas ultrapassam milhões de graus, muito mais quentes que a superfície do Sol. A observação detalhada com telescópios tem sido fundamental para tentar explicar esse mistério. Novas missões espaciais e telescópios, tanto em solo quanto em órbita, estão em desenvolvimento para ampliar ainda mais nossa capacidade de observação. Com isso, espera-se que nas próximas décadas a humanidade compreenda melhor o Sol e seus efeitos no sistema solar. Entender o Sol e seus fenômenos é também importante para futuras viagens espaciais. Conhecer os períodos de maior atividade solar pode garantir a segurança dos astronautas, protegendo-os da radiação intensa emitida durante tempestades solares. A observação do Sol através dos telescópios é uma janela para compreender a estrela que sustenta a vida na Terra. Cada imagem capturada revela uma nova peça do quebra-cabeça cósmico, mostrando que o Sol é uma estrela dinâmica e cheia de surpresas.
O passado do Sol é uma janela para entender como nosso sistema solar se formou e evoluiu. Quando o Sol era jovem, sua aparência e comportamento eram muito diferentes do que conhecemos hoje. Ele era mais instável, com atividade intensa e emissões de energia que impactaram o ambiente ao seu redor. Estima-se que o Sol tenha cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, mas em seus primeiros milhões, ele era uma estrela ainda em formação, cercada por uma nuvem de gás e poeira. Essa fase inicial, chamada de protoestrela, foi marcada por intensa liberação de energia e grandes tempestades magnéticas. Durante esse período, o Sol jovem emitia radiação em níveis muito maiores do que a atual. Essa radiação alta afetava a atmosfera dos planetas que começavam a se formar, especialmente a Terra primitiva, influenciando sua composição e evolução inicial. A intensa atividade magnética do Sol jovem causava ejeções de massa coronal frequentes e explosões solares poderosas. Esses fenômenos criavam um ambiente espacial muito turbulento, com partículas carregadas sendo lançadas pelo espaço em grande quantidade. Esse comportamento ativo do Sol influenciava diretamente os planetas vizinhos. Na Terra, acredita-se que essa radiação e partículas energéticas tiveram um papel importante em processos que levaram ao surgimento das primeiras formas de vida. A jovem estrela também apresentava ventos solares muito mais intensos. Esses ventos de partículas subatômicas afetavam não só os planetas, mas também a nuvem de gás ao redor, ajudando a limpar o espaço e permitindo a formação definitiva dos corpos do sistema solar. O Sol, em seus primeiros estágios, tinha um brilho menos constante e sua superfície era marcada por manchas solares muito maiores e mais numerosas do que as vistas hoje. Essas manchas são áreas onde o campo magnético é extremamente forte, bloqueando parte da radiação. Com o tempo, o Sol foi estabilizando sua atividade e a formação dos planetas avançou. Os ventos solares diminuíram e a radiação estabilizou, criando condições mais favoráveis para o desenvolvimento da vida na Terra. Esse processo foi fundamental para a criação do ambiente que conhecemos. As condições criadas pelo Sol jovem também influenciaram a composição da atmosfera terrestre, removendo gases mais leves e permitindo que elementos essenciais se acumulassem, dando origem a um clima adequado para o surgimento dos primeiros organismos. Além da Terra, outros planetas e corpos do Sistema Solar também foram moldados por essa intensa juventude solar. A atmosfera de Marte, por exemplo, sofreu grande erosão devido à radiação e ventos solares fortes, o que ajudou a transformá-lo no planeta árido que é hoje. A dinâmica do Sol jovem é semelhante à observada em outras estrelas de mesma massa em estágio inicial. Ao observar essas estrelas, astrônomos conseguem inferir como nosso Sol se comportava quando tinha apenas alguns milhões de anos. Essa comparação com estrelas jovens em outras regiões do universo confirma que o nosso Sol passou por uma fase violenta e cheia de atividade, essencial para moldar o sistema solar e preparar o terreno para a vida na Terra. Entender o passado do Sol ajuda a esclarecer por que o sistema solar tem a estrutura que possui, com planetas em órbitas estáveis e uma composição química específica. Tudo isso é resultado das condições criadas por essa estrela jovem e turbulenta. O Sol jovem também emitia luz ultravioleta intensa, capaz de quebrar moléculas na atmosfera terrestre primitiva. Esse processo contribuiu para a formação de compostos complexos, ingredientes básicos para o desenvolvimento da vida orgânica. Nos primeiros momentos, o Sol não era uma esfera perfeitamente uniforme. Oscilações e instabilidades eram comuns e as interações magnéticas causavam variações na emissão de energia, criando um ambiente variável e desafiador para os corpos próximos. Ao longo de milhões de anos, o Sol foi entrando em um período de maior estabilidade, conhecido como sequência principal, em que permanece até hoje.
Esse estágio é caracterizado por uma fusão constante de hidrogênio em seu núcleo, mantendo um brilho mais estável. A transição do Sol jovem para sua fase atual permitiu que a vida pudesse florescer na Terra. A redução na radiação intensa e a estabilização dos ventos solares criaram condições ambientais adequadas para o surgimento de ecossistemas complexos. A análise de rochas antigas e registros geológicos na Terra também mostra sinais dos impactos da juventude do Sol. Elementos químicos e isótopos indicam exposição à radiação solar intensa, confirmando a influência direta da estrela em nosso planeta. Essa influência do Sol jovem se estende a outros corpos menores, como cometas e asteroides, que tiveram sua composição e trajetórias alteradas pela radiação e ventos solares, afetando o processo de entrega de água e matéria orgânica à Terra. O futuro do Sol é um tema fascinante que nos ajuda a entender como nosso sistema solar vai evoluir. A estrela que ilumina a Terra não permanecerá a mesma para sempre. Seu ciclo de vida tem fases específicas que determinarão mudanças drásticas, impactando os planetas ao seu redor, inclusive a vida em nosso planeta. Atualmente, o Sol está na fase chamada sequência principal, onde funde hidrogênio em seu núcleo, liberando energia. Essa etapa é estável e dura bilhões de anos. No entanto, o combustível não é infinito, e um dia o hidrogênio começará a acabar, dando início a transformações significativas na estrela. Quando o hidrogênio no núcleo diminuir, o Sol passará por um processo de expansão. Ele se tornará uma gigante vermelha, aumentando de tamanho de forma extraordinária. Essa expansão poderá engolir os planetas mais próximos, como Mercúrio e Vênus, alterando completamente a estrutura do sistema solar. Durante essa fase, o Sol vai queimar outros elementos além do hidrogênio, como o hélio, e seu brilho e temperatura na superfície irão mudar. A radiação emitida será muito diferente da atual, criando um ambiente hostil para os planetas remanescentes, incluindo a Terra, que sofrerá mudanças drásticas. O Sol, como gigante vermelha, terá uma atmosfera muito mais extensa e densa, e expulsará grandes quantidades de material para o espaço. Essas perdas de massa afetarão a gravidade da estrela, modificando as órbitas dos planetas restantes e influenciando o equilíbrio do sistema. Após essa fase, o Sol deixará de queimar combustível em seu núcleo e entrará na etapa final de sua vida. Ele encolherá, transformando-se em uma anã branca, uma estrela muito densa e quente, mas com um tamanho bastante reduzido em relação ao que tinha como gigante. A anã branca emitirá luz fraca e não terá mais reações de fusão, esfriando lentamente ao longo de bilhões de anos. Essa mudança marca o fim do ciclo ativo do Sol como estrela, deixando para trás um núcleo remanescente que ainda permanecerá visível por muito tempo. O impacto dessas transformações será sentido em todo o sistema solar. Os planetas terão suas órbitas alteradas e muitos perderão suas condições para abrigar vida. A Terra, por exemplo, enfrentará um aquecimento extremo durante a expansão do Sol e pode ser totalmente destruída. O Sol também influenciará corpos menores, como asteroides e cometas, que poderão ser expulsos do sistema ou colidir com os planetas. A dinâmica do sistema solar mudará radicalmente, criando um cenário muito diferente do que conhecemos hoje. A mudança do Sol para a gigante vermelha acontecerá daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, dando tempo para que a humanidade pense em formas de adaptação ou até migração para outros sistemas, caso isso seja possível no futuro. Durante o período de gigante vermelha, a radiação emitida será intensa e altamente energética, tornando inviável qualquer forma de vida na Terra. A atmosfera do planeta será perdida e sua superfície poderá se tornar um ambiente inóspito. A transição para a anã branca ocorrerá após a expulsão das camadas externas do Sol, criando uma nebulosa planetária, uma estrutura brilhante de gás que será um dos últimos espetáculos visuais do sistema solar antes do fim da atividade estelar. Essa nebulosa planetária
iluminará o espaço por milhares de anos, mostrando a transformação final da estrela. Observá-la será como ver o último suspiro do Sol, um fenômeno cósmico que ocorre em muitas estrelas similares no universo. Mesmo após se tornar uma anã branca, o Sol continuará a influenciar o sistema, exercendo sua gravidade e mantendo os planetas remanescentes em órbita, mas sem gerar energia nova, marcando uma nova era para o sistema solar. O processo de resfriamento da anã branca é extremamente lento, durando bilhões de anos. Com o tempo, ela se tornará uma anã negra, uma estrela fria e invisível, encerrando completamente seu ciclo de vida como fonte luminosa. Compreender o futuro do Sol ajuda a projetar o destino do sistema solar e a trajetória da Terra e dos planetas. Essa perspectiva mostra como o universo está em constante mudança, com ciclos que transformam estrelas e mundos. Estudar essas mudanças também inspira reflexões sobre a sobrevivência da vida e a busca por novos lugares no cosmos, um tema que desperta curiosidade e motiva a exploração espacial. O Sol é uma estrela comum, mas seu futuro extraordinário é um lembrete da impermanência de tudo no universo. A transformação da estrela que nos sustenta é uma história que conecta passado, presente e futuro cósmico. Essa jornada cósmica do Sol revela processos complexos que moldam não só uma estrela, mas todo um sistema de planetas, asteroides e cometas, evidenciando a interdependência das forças que atuam no espaço. Enquanto o Sol envelhece e se transforma, ele cria condições que determinam o surgimento e a extinção de ambientes planetários, mostrando como o destino do sistema solar está entrelaçado com a evolução da estrela. As próximas fases do Sol também influenciam diretamente o clima e a habitabilidade dos planetas, lembrando que a vida depende das condições geradas pela estrela e de sua estabilidade ao longo do tempo. Entender essas transformações é fundamental para a astronomia e para a ciência em geral, pois traz insights sobre a vida de outras estrelas e sistemas planetários no universo. O futuro do Sol, marcado por expansão e resfriamento, é um ciclo natural que todas as estrelas da sua classe enfrentam, mostrando que a mudança é uma constante no cosmos. Observar as etapas finais do Sol também ajuda a preparar a humanidade para possíveis desafios futuros, incluindo a necessidade de procurar novos lares fora da Terra. O final da vida do Sol será marcado por uma transformação dramática que o tornará um gigante vermelho. Essa fase representa uma etapa crucial na evolução da estrela, quando seu interior passa por mudanças profundas, alterando sua aparência e comportamento. Entender esse processo é fundamental para compreender o destino do nosso sistema solar. Durante bilhões de anos, o Sol queimou hidrogênio em seu núcleo, produzindo energia estável. Quando esse combustível acabar, o equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna será quebrado. O núcleo começará a encolher, aumentando a temperatura e causando reações em camadas externas. Essas mudanças farão com que as camadas externas do Sol se expandam de forma impressionante. A estrela crescerá centenas de vezes seu tamanho atual, engolindo os planetas mais próximos. Essa expansão deixará o Sol muito mais brilhante, mas com uma superfície mais fria e avermelhada. Como gigante vermelho, o Sol terá uma atmosfera muito mais densa, formada por gases que serão expulsos para o espaço. Esse processo de perda de massa alterará a gravidade da estrela, afetando as órbitas dos planetas restantes, que poderão se afastar ou mudar de trajetória. No núcleo, a fusão de hidrogênio dará lugar à queima de hélio, um elemento mais pesado. Essa nova fase de fusão é menos eficiente, provocando variações na luminosidade e na estrutura interna do Sol, tornando a estrela instável e propensa a pulsos que modificam seu tamanho e brilho. O Sol, nessa etapa, apresentará uma aparência completamente diferente da atual. Sua cor mudará para tons vermelhos intensos e as manchas solares, presentes há milênios, darão lugar a novas estruturas magnéticas que refletem a instabilidade da gigante vermelha.
A expansão do Sol afetará diretamente a Terra. O aumento do calor tornará o planeta inóspito, evaporando os oceanos e destruindo a atmosfera. A vida, como conhecemos, será extinta, e a superfície terrestre será profundamente alterada por esse processo intenso. Enquanto o Sol cresce, ele perderá grandes quantidades de massa por meio de ventos estelares muito fortes. Esses ventos carregarão material para o espaço, criando uma nuvem ao redor da estrela, que poderá influenciar outros corpos no sistema solar. A transformação em gigante vermelho não ocorrerá de forma rápida. Esse processo se estenderá por centenas de milhões de anos, um período em que o Sol passará por ciclos de expansão e contração, mostrando sua luta para manter o equilíbrio entre forças internas. O Sol continuará a crescer até atingir seu tamanho máximo, quando a pressão do núcleo e a gravidade estarão em um delicado equilíbrio. Nesse ponto, a estrela poderá apresentar pulsos que expulsam camadas externas, criando estruturas visíveis no espaço. Essas expulsões formarão uma nebulosa planetária, uma concha brilhante de gás ao redor do núcleo remanescente do Sol. Essa nebulosa será um dos últimos espetáculos luminosos produzidos pela estrela antes de sua transição para uma fase mais tranquila. Com o fim da fusão de hélio, o núcleo do Sol encolherá ainda mais, tornando-se uma anã branca. Essa estrela densa e quente não produzirá mais energia por fusão, mas ainda brilhará por milhares de anos enquanto esfria lentamente. A anã branca permanecerá cercada pela nebulosa planetária, que se dissipará com o tempo, deixando apenas o núcleo remanescente visível no espaço. Essa é a etapa final da vida do Sol, marcando o fim de sua atividade como estrela ativa. A transformação do Sol em gigante vermelho terá impactos significativos em todo o sistema solar. As mudanças nas órbitas planetárias e a expulsão de material criarão um ambiente muito diferente, redefinindo a estrutura do sistema. Esses processos não são exclusivos do Sol. Muitas estrelas semelhantes passam por fases de gigante vermelho antes de se tornarem anãs brancas, mostrando que essa é uma etapa natural e comum na vida das estrelas. Entender a morte do Sol como gigante vermelho ajuda a preparar a humanidade para imaginar o futuro distante e a evolução do universo. Essa visão amplia nossa compreensão sobre ciclos cósmicos e a transformação de estrelas. O Sol é uma estrela típica, e seu destino revela padrões universais que se repetem em toda a galáxia, conectando nosso sistema solar a um universo vasto e dinâmico. Essa fase final do Sol nos lembra que as estrelas são seres vivos do cosmos, passando por nascimentos, vidas e mortes, cada uma com histórias únicas e transformações profundas. Enquanto o Sol envelhece, ele molda o ambiente ao seu redor, influenciando a existência e a extinção de mundos que orbitam sua luz, deixando marcas que durarão por milhões de anos. Observar essa transformação é olhar para o futuro do nosso próprio lar cósmico e entender as forças poderosas que regem o universo em grande escala. O gigantismo vermelho do Sol também serve como um alerta para a fragilidade dos sistemas planetários diante das forças estelares, destacando a necessidade de explorar além do nosso sistema solar. Ao desvendar os processos que levam à morte do Sol, cientistas ganham insights sobre a evolução de outras estrelas e a vida de sistemas planetários em todo o cosmos. A morte do Sol, embora distante no tempo, é uma etapa crucial para o ciclo contínuo de criação e destruição no universo, mantendo o equilíbrio cósmico. Com o avanço da tecnologia, novas observações e modelos permitirão entender ainda melhor essa fase dramática, revelando detalhes que hoje ainda são mistérios. Esse conhecimento transforma a forma como percebemos o universo e nossa própria existência, conectando passado, presente e futuro em uma narrativa cósmica fascinante.